Olá, eu sou Anderson Passos, diretor executivo do IBENF. E eu sou Eliana Arruda, diretora de RH do IBENF. O IBENF é o Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Traz diversas soluções a nível educacional e consultoria para as empresas. Vamos iniciar aqui com a Eliana Arruda uma jornada com profissionais que são técnicos e representantes nos seus segmentos para falar um pouquinho sobre a NR1. São autoridades que vão trazer a preocupação da parte do trabalhador, da empresa e da parte da legislação. Não é, Eliana? Perfeito, é isso mesmo. Nós escolhemos profissionais para poder fazer essa tradução aí, né, do juridiquês, o que é que a nova legislação está pedindo, o que ela está exigindo. Então, nós estamos trazendo um olhar para você que está ali na linha de frente para poder já implantar essas alterações agora, já de imediato. E se para você a NR1 é um problema, o IBENF vai conduzir você nessa jornada, mostrando a solução. Seja bem-vindo ao início dessas entrevistas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do IBENF. Eu sou Eliana Arruda, diretora de RH do IBENF, e nós estamos gravando essa série de podcasts para falar sobre as alterações da NR1. E hoje nós trouxemos um especialista muito importante no mercado, que é o Dr. João Lopes. Dr. João, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Tudo bem, Eliana? Bom, obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui do podcast do IBENF. Meu nome é João Carlos Lopes. Eu sou advogado do Sindicato dos Trabalhadores do Mercado de Capitais e sócio do Herlen Lopes Advogados e atua há mais de 25 anos na área trabalhista. Muito bom. Doutor João, seja muito bem-vindo mais uma vez. Doutor João, vou começar fazendo uma pergunta que acho que muita gente quer saber. Nós estamos sabendo dessas alterações aí, das inovações que estão acontecendo com relação à NR1. Eu queria saber como que você está enxergando essas mudanças do ponto de vista jurídico, né? Essa relação entre empregado, empregador, a rigidez dessas normas. Como é que você está enxergando essas mudanças? Bom, Eliana, é o tema do momento, né? É o tema do momento. Todo mundo fala, todo mundo está falando de NR1. Eu estou vendo com bons olhos, porque trazer segurança para o trabalhador e para a empresa, visando um ambiente de trabalho mais saudável, acho que é interesse de todos. Sim, tá? certeza. Mas o que sabemos que regras têm que ser cumpridas, né? E as inovações da NR1, elas trazem um conjunto de novas regras, novas metodologias que tanto o trabalhador quanto as empresas vão ter que se adaptar. Perfeito. E não sei, né? Não podemos dizer quando que vai acontecer uma fiscalização numa empresa, quando é que vai acontecer uma discussão no judiciário, mas as empresas e o trabalhador têm que estar preparados para quando isso acontecer. E a gente vai tentar falar um pouquinho, no meu ponto de vista, como é que enxergamos alguns aspectos, seja pela visão, né, do trabalhador, seja pela visão da empresa. A gente não quer ficar só naquela visão que eu tenho visto muito no mercado, o pessoal só está preocupado com a multa. Vai chegar uma multa. Não, eu acho que mais do que isso. Eu passei por alguns grupos de RH e os RH estão com os cabelos arrepiados, todo mundo desesperado, um barata voa. E por um lado também, eu vejo assim, que às vezes eles estão tomando atitudes que não necessariamente eles vão cumprir o que a legislação está trazendo. Né? Então, é muito importante entender aí o ponto de vista jurídico para entender se o que realmente eu estou fazendo dentro da empresa hoje, ela vai estar adequada se tiver uma fiscalização, né? Que a fiscalização oficialmente começou agora em maio, né? E aí é uma situação muito complicada que as empresas estão perdidas, muito perdidas. Então, assim, quando se fala muito de fiscalização, a fiscalização do trabalho ela já ocorre por diversos fatores, por diversos motivos, e para a fiscalização vai ser mais um item que ela vai ter que incluir quando for fiscalizar uma empresa, de todos os setores, né? São diversos setores, então eu participo de reuniões, de consultorias para empresas
de vários ramos, seja aqui no mercado de capitais, seja na construção civil, seja na indústria, e é uma preocupação de todos, mas eu acho que foi o que eu falei antes, não podemos nos preocupar só com alguma medida repressiva, eu acho que é algo que tem que entrar no dia a dia da empresa para que seja mais uma rotina do cotidiano, para que o RH, o gestor, o trabalhador entenda que aquilo ali faz parte, isso vem para fazer parte do dia a dia. Isso não é uma coisa que vai acontecer uma vez no ano. Uma vez no ano vai vir aqui uma fiscalização. Não. Faz-se parte uma vez no ano e acho que eu estou cumprindo. Exatamente. Então eu ofereço, sei lá, um shiatsu, um programa de qualidade de vida para o meu colaborador. Não, eu já estou bem. Ou então eu fiz uma pesquisa de clima, o engajamento está lá em cima. Resolvi, guardei na gaveta e ano que vem eu penso nisso. Não, sabe que não é bem assim. Eu falo que você está até criando provas contra você mesmo. Já fez, se você faz isso, né? Se chega um fiscal, você apresenta aquilo ali, ele, nossa senhora, tudo que ele quer é ver uma situação assim. Assim, vai ter que ser apresentada uma documentação para fiscalização, que é o mecanismo que o fiscal, de forma prioritária, ele analisa. Mas eu entendo que a fiscalização, ela terá que ir além disso, né? Talvez ela vá ter que conversar com os trabalhadores, ele vai ter que se debruçar um pouco mais sobre alguma estrutura diferenciada que a empresa tenha. E, assim, esperamos, né, que a fiscalização também tenha aquele caráter educativo, não só um caráter punitivo. Verdade. Então, esperamos um bom senso. Mas, de qualquer forma, as empresas, os trabalhadores, eles têm que ter conhecimento. Tem conhecimento do que está acontecendo. Porque hoje só se fala em autuação, como eu evito uma autuação. E como é que eu faço? É muito mais... meu PGR, o objetivo, na essência, é muito maior do que isso. A gente vai falar um pouco. Sim. E já pegando esse gancho aí que você falou do trabalhador, né, levando assim, pensando no passivo trabalhista, no cumprimento realmente das NRs, especialmente da NR1, né, porque a NR1 ela traz a reboque várias outras NRs, né? Então, assim, o que você entende, que seria um peso jurídico de uma empresa ter uma certificação estruturada e chancelada por um sindicato com relação à NR1? Bom, voltando um pouquinho, né? Tentar voltar um pouco no tempo, e aí eu vou dar minha experiência aqui como advogado de sindicato, né, que representa uma categoria de trabalhadores, e também a visão de um consultor de empresas, porque o advogado ele tem que ter essa visão mais ampla e não olhar só um viés. Então, tentamos, né, recomendar e fazer alguma orientação para as empresas, mas a nossa preocupação também é que o trabalhador entenda o que está acontecendo no dia a dia. Nós temos observado aí um aumento crescente nas demandas, nos questionamentos relacionados à saúde do trabalhador, o trabalhador cada vez mais procurando orientação para entender se aquilo que está acontecendo com ele se tratou ali de um assédio no ambiente de trabalho, se aquela depressão, se aquele mal-estar, ele está relacionado ao trabalho, e às vezes ele já afirma que e o advogado tem que ter um bom senso para entender de fato o que está acontecendo ali, se realmente aquilo está relacionado ao trabalho ou não, como é que é o mesmo, porque aí a medida, por exemplo, no meu caso aqui, eu não vou olhar só para um caso isolado, eu como representante da categoria, eu vou ter que entender se aquela prática está atingindo toda a empresa e não só um caso isolado. Exatamente. E ao mesmo tempo temos ali o lado também da empresa. Como é que ela se previne? Uma das formas é uma certificação, porque no passado, falo um passado recente, a empresa, o que ela fazia? Ela contratava uma outra empresa e elaborava o PPRA, o PCMSO, LTCAT e etc. Guarda aquilo na gaveta. Em caso de fiscalização, bastava levantar aquilo. Está aqui, eu tenho. Você tem o PCMSO? Tenho. Agora não vai ser mais assim. Não basta. Agora não basta. Agora, o que é a certificação? O que é a certificação? É um complemento. A empresa ela vai conseguir sair daquela zona, entre aspas, de conforto, de reação, e ela vai ter que ser proativa, ela vai ter que demonstrar
seja para o fiscal do trabalho, que aí o caráter administrativo, ou até mesmo na discussão judicial, de que ela adotou medidas preventivas para que o ambiente de trabalho fosse saudável e evitasse o mal-estar ou um prejuízo à saúde dos trabalhadores, a doença. E muito importante também, né? Guardar as evidências, né? A gente tem que ter evidência de tudo que a gente faz ali. Uma certificação, na minha análise, tá? Ela vai demonstrar a metodologia, ela vai criar um dossiê para que, seja numa fiscalização ou seja numa discussão jurídica, a empresa vai ter algo material em que ela vai comprovar, olha, as minhas medidas preventivas razoáveis, dentro da racionalidade, entendemos que nada pode ser previsto na 100%, com certeza. Mas o que está previsto na NR tem que ser seguido. Então, foram criadas metodologias, foi feita uma pesquisa para identificar os riscos ocupacionais, psicossociais daquela atividade, daqueles trabalhadores. Os gestores, eles tiveram informação de como agir. O trabalhador, ele sabe o que está acontecendo, como é que funciona, ele tem algum canal para procurar caso esteja passando por uma situação de saúde mental. A empresa continuamente ela tem programas visando essa prevenção. Isso tudo vai estar documentado numa certificação que eu imagino que vai ter especialistas de diversas áreas, aonde aquilo vai servir como comprovação e já é um indício, não vou dizer que é uma prova cabal, mas já é um indício de que, olha, eu cumpro o que está na NR, o que foi possível fazer, eu fiz. E uma coisa também muito importante para levantar, pensando no que você está falando aqui, quando a empresa ela vai fazer esse mapeamento, ela vai ter aquele mapa de risco. Né? Então, assim, o mais importante, é claro que a gente não quer e também não tem essa ideia de que vai cumprir tudo do dia para a noite. Então, assim, tendo um planejamento, tendo um passo a passo do que é mais urgente ali naquele momento, do que é mais crítico para eu poder fazer. E eu entendo que isso também é muito importante, que seja passado para a própria fiscalização, quando ele passa, e ele vira um mapa, um plano de ação para você. Até para os próprios RHs poderem já colocar isso dentro do orçamento deles, levar para a alta direção, porque eu tenho visto, né, eu trabalho muito com muitas empresas e às vezes eles acham que a culpa disso tudo é do RH, o RH tem que fazer, a saúde e segurança também tem que fazer. Então eu entendo que a questão de uma certificação, ela vai, de alguma forma, desculpa o termo, mas certificar de que aquilo realmente é importante, que aquilo realmente é crítico e que, se não for cumprido, a gente vai incorrer aí numa autuação e num risco até trabalhista. E quando a gente fala em risco trabalhista, né, doutor João, a gente tem que pensar também não só no risco financeiro, a gente tem também a questão do risco da imagem da própria empresa. Reputação. Reputação empresarial. Exatamente. Então, assim, quanto é que vai custar isso para mim? Porque às vezes isso vai custar no bolso, isso vai aumentar, sei lá, o meu FAP, o meu RAT, mas isso às vezes é muito maior do que a gente está falando aqui. E eu entendo que, a partir do momento que você tem uma certificação com uma chancela de 2 sindicatos, né? Nós estamos falando aqui do IBENF, né? Do SENC-RJ, tanto do lado patronal quanto do lado do empregador, te dando essa chancela, eu entendo que vai dar um alívio. Eu, como RH, eu acho que é um alívio que você vai trazer ali para os RHs, para você poder pelo menos ter um direcionamento. Porque eu vejo assim, que estava um barata voa de empresas, principalmente empresas de saúde ocupacional, fazendo mapa de risco social, e beleza, e aí, o que eu tenho com isso aqui? Né? Foi o que eu até falei no início, que se eu apresentar isso aqui para o fiscal, eu estou dando o quê? Estou confessando a minha culpa ali, de alguma forma. Agora, é importante ter em mente o seguinte, só a certificação também não vai, vai resolver todas as questões relacionadas à NR1, porque a NR1 traz diversas responsabilidades ali que você tem um caminho a mais com a certificação. É um facilitador a certificação, porque vai além da mera
preparação documental de um PPRA, um PCMSO, do LTCAT. Eu acho que para o RH, ou a empresa, às vezes, é uma empresa que não tem um RH assim, estruturado, às vezes tem uma pessoa que faz a gestão de pessoal, vai ter essa segurança de que, olha, eu tenho profissionais aqui habilitados que vão me dar um norte e vão me dar um passo de como seguir ao longo do ano. O que fazer, quando fazer. E aí, se acontecer alguma questão, caso real, que eu falo o seguinte, eu vivo aqui no dia a dia, o caso é real. Os trabalhadores, as empresas procuram e já chegam com um problema já... instaurado ali, né? Já explodindo, na verdade. Né? Ele já aconteceu. Então... eu imagino o seguinte, na essência, no mundo ideal, você tem que imaginar o seguinte, olha, isso veio para contribuir, para facilitar e até propiciar de que, olha, o ambiente de trabalho sendo dessa forma organizado, você tendo uma política, uma metodologia concreta, com prazos de validade, com organização, com previsão, você vai, de uma certa forma, evitar ali uma série de problemas que hoje em dia eu vejo acontecendo. Perfeito. Que só chega, às vezes procuram já o profissional, o advogado, o jurídico, quando o problema já está instalado. Então, imaginamos que com a implementação da NR1 vai conseguir, de uma forma lógica, ter alguma previsibilidade, alguma prevenção naquela questão da saúde mental. Porque hoje em dia a gente está apagando incêndio. Literalmente. Na verdade é essa. Está apagando incêndio. Perfeito. Então, até que essa cultura ela saia daquele estado de, olha, eu tenho aqui uma apostila e eu vou seguir isso aqui. Não, isso tem que passar a ser algo do dia a dia. Nossa, algo do dia a dia. É essencial. Porque aí você vai... De uma certa forma, é o que eu sempre falo, não vamos prevenir todas as situações vão acontecer. É impossível. Mas se você conseguir, de uma certa forma, organizar e ter ao seu lado ali profissionais que orientem de forma preventiva. E não esqueçam do advogado. Eu falo aqui, todo mundo acha que... não, porque às vezes, é o que eu sempre falo, às vezes só procura o advogado depois que a situação já está posta. Exatamente. Procura o profissional antes, opina para ele dar opinião. Olha, você pode dar opinião aqui, como é que está o meu PCMSO, se realmente previram de forma correta que meus riscos psicossociais, que é a palavra que se fala, isso aí. Né? O PGR, a própria certificação dá conhecimento disso para o advogado, porque às vezes a empresa vai fazer e não vai se comunicar. Isso tudo é para ter comunicação entre as áreas, seja um jurídico interno, seja um jurídico externo, profissional da confiança. A gente tem que entender o seguinte, o mercado de trabalho, ele tem diversos setores, então ele tem diversas realidades. Então vão ter empresas com mega estruturas que vão conseguir, não, meu jurídico está alinhado, mas a gente tem que pensar também seja no pequeno empreendedor, no empresário de médio porte, como é que ele resolve. Então, dessa forma, eu acredito que a NR1 vai trazer a possibilidade do empreendedor ele evitar certos riscos e certos problemas, que às vezes ele só sabe quando acontece. Exatamente. E o que eu tenho visto também, né? Mesmo a NR1, todo mundo sabe que a NR1 não é nova, ela já é bem antiga, e assim, ela vindo com essas alterações, ela de alguma forma ela obriga, né, o empresário ali a olhar, ter um olhar diferenciado, e isso de alguma forma até ajuda os próprios RHs a poder implementar alguns programas para poder realmente reforçar. E eu quero trazer aqui também, doutor João, uma coisa muito importante, é a questão da capacitação das lideranças também. Porque às vezes a gente está preocupado só no risco, né? Sei lá, eu preciso usar um capacete porque pode cair um tijolo na minha cabeça, um sapato com a biqueira de aço. Mas às vezes esse risco ele é invisível. Ele é invisível através das lideranças, através da forma abusiva como eu sou cobrado para poder apresentar uma meta, ou então como eu sou exposto diante de um resultado que não tem. Então isso também, de alguma forma, faz com que as empresas olhem. E isso fortalece os RHs. RHs, não fiquem preocupados. Na realidade, eu vejo que essa NR1 ela veio para ajudar a gente.
ela vai dar um embasamento jurídico para que você possa implementar as suas ações, para que você possa implementar os seus programas de qualidade de vida, não só achando porque é bonito, é moda. Né? Eu estou trazendo para poder cumprir mesmo aquilo ali. Foi o que eu falei, eu vivo isso no meu dia a dia. E o que acontece? Tem um temor muito grande nas empresas e às vezes eu recebo ligações porque os gestores, hoje em dia, ele tem até receio de como que ele vai se comunicar com o subordinado, fica cheio de dedo, com a né? equipe. Não sei se eu posso falar direito. Olha, há alguns anos eu já faço um treinamento para gestores, especialmente seja de nível gerencial, para explicar o seguinte: nem toda cobrança gera um assédio. Sim. Se você souber como fazer, você vai ter uma tranquilidade de comunicação. Porque hoje em dia está esse temor, a NR1 vai caracterizar tudo como assédio moral, vai caracterizar tudo como o que se chama, nexo causal. Falou isso, já tem, a doença foi motivada por esse tratamento do gestor. Não é bem assim. E também vai ser uma oportunidade da empresa identificar aquele gestor que realmente ele está desviando a forma correta de tratar o trabalhador, tratar o empregado. Então, é muito importante que a empresa não deixe de lado, eu sempre sei, não é puxar sardinha, mas a gente tem que falar o seguinte, não deixa o jurídico de fora, chama antes, para que a gente até possa dar uma orientação e a empresa saber o seguinte, olha, eu ter segurança, olha, isso aqui não é assédio, eu não vou receber uma autuação da NR1 se eu desempenhar o meu papel dessa forma. Porque, às vezes, a própria certificação, a própria medida preventiva, ela vai trazer um cenário das práticas, mas tem outros detalhes, outras nuances do dia a dia que vão fazer a diferença para que o gestor também possa trabalhar mais tranquilo. Porque a gente está vendo uma intranquilidade muito grande. Está uma intranquilidade muito grande, está todo mundo muito ansioso, ninguém tem muita orientação, né, com a publicação do manual que deu mais um direcionamento, mas está todo mundo muito perdido. E o que eu falo é o seguinte, não adianta também a empresa pensar só no gestor, ela tem que pensar também no empregado, para que o empregado de todos os níveis, ele entenda o que está acontecendo e ele saber o seguinte, olha, isso aqui pode ser um assédio, olha, isso aqui não é um assédio. Alguém explicar para ele o seguinte, olha, pode ter uma cobrança dentro da legalidade e que você vai entender que aquela forma ali, ele não está de uma forma denegrindo ou tentando causar um mal. É o mercado, é a produtividade que está sendo exigida, mas dentro do limite da razoabilidade. Aí eu já pego um gancho dessa tua fala com a questão da certificação. Eu entendo que a certificação ela vai ter esse olhar aí mais holístico, né, com diversos especialistas, para que possa orientar as empresas. E aí vem com vários pontos. Eu entendo que isso assim, vai dar uma certa tranquilidade. Não quer dizer também que eu fechei um projeto lá com o IBENF, tô tudo certinho, mas se eu não botar aquilo ali em prática também não adianta nada. Exatamente. Na realidade, nós só temos uma prova. Doutor João, foi muito bacana conversar com você, escutar esse lado aí do juridiquês, né, que a gente sempre fala. É muito bom a gente trazer isso e mostrar realmente que essas alterações, eles não são um bicho de 7 cabeças, eles têm condições de você fazer todo estruturado, independente se é uma mega empresa, se é uma empresa pequena, então dá para a gente fazer tudo, é claro, com o apoio de especialistas, principalmente do jurídico. Eu sou fã de que tudo eu tenho que ter o aval do jurídico para que a gente possa entender se aquilo é legal ou não. Porque às vezes até num afã de fazer alguma atividade, não estou pensando que eu estou de repente até colocando em risco a própria empresa. Né? Então eu queria que você deixasse sua mensagem final para a gente. Eu acho que seja o gestor, o empresário, o trabalhador, foi o que eu falei no início, eu vejo de forma positiva a implementação das alterações da NR1. O que tem que ser entendido é que não é só burocracia.
É isso aí. O empresário e as empresas têm que entender o seguinte: não é mais uma burocracia criada pelo governo, é uma forma de se adaptar à realidade. A realidade hoje está demonstrando de que a saúde mental, ela está muito em voga. Ela hoje em dia, ela faz com que a empresa ela evolua ou não. Sim. Então, uma gestão bem feita, seja através da certificação, seja através da implementação das medidas que vão ser colocadas ali em todos os programas, nos projetos, com orientação do jurídico, ela vai trazer previsibilidade, ela vai trazer tranquilidade, ela vai trazer um ambiente de trabalho saudável, vai evitar rotatividade, vai evitar o absenteísmo, que é a falta do trabalhador, aquela vontade. Olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou bem, porque eu não estou num ambiente bom de trabalho. Então, isso reflete na produtividade. Cada vez mais, a produtividade ela tem que estar em foco junto com a saúde. Saúde financeira. Então, e a saúde financeira e é um todo. Sim. Então, eu acredito que isso veio para contribuir. A gente tem que enxergar dessa forma. Sim. Não pode enxergar que é só uma questão para ser autuada, para a empresa ser punida. Não, eu acho que as empresas, o trabalhador tem que enxergar ali como uma possibilidade de prevenção. Perfeito. E a empresa atuando de forma preventiva e proativa vai eliminar certos riscos e, com certeza, estaremos aqui da próxima vez falando do ambiente de trabalho saudável, da evolução que aconteceu com a NR1. Eu espero que seja assim, entendeu? Eu também. Doutor João, obrigado. Muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente, com esse olhar diferenciado. É um prazer enorme. Muito obrigada. Pode me chamar para a próxima, que estarei sempre aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do IBENF, que é o Instituto Brasileiro de Mercado Financeiro. Hoje nós vamos conversar sobre um marco muito importante da saúde e segurança no Rio de Janeiro, que é a certificação Previne Mais. E para isso, para abrir esse nosso bate-papo, eu estou aqui com o Geraldo Soares, que ele é presidente do SENC-RJ, que é o Sindicato dos Empregados do Mercado de Capitais do Rio de Janeiro. Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eliana, muito obrigado pelo convite. É sempre importante aproveitar esses momentos na mídia, né, onde nós possamos falar do Sindicato dos Empregados do Mercado de Capitais do Rio de Janeiro. É muito importante nós estarmos aqui divulgando esse trabalho. Perfeito. Geraldo, o SENC-RJ sempre teve um olhar muito atento para o bem-estar do trabalhador. Como você enxerga o cenário atual das empresas com relação à prevenção de acidentes e à saúde ocupacional? Eliana, o SENC-RJ sempre teve um olhar muito grande na proteção do trabalhador, né? E nós entendemos que a proteção ao trabalhador começa com uma boa alimentação, é uma saúde alimentar, é a segurança alimentar do trabalhador. Então o sindicato tem na sua convenção coletiva um valor expressivo no vale-refeição, onde o trabalhador pode almoçar com qualidade, né, para manter a sua saúde. Nós temos também um trabalho todo mês de setembro, que é um trabalho de divulgação, de proteção à saúde, a prevenção à saúde. Então é o mês que nós usamos esse mês todinho de setembro para divulgar, fazer palestras, seminários, mostrando ao trabalhador a importância dele fazer os seus exames preventivos. Perfeito. Prevenir é sempre o melhor remédio. Não, né? Prevenir é sempre o melhor remédio. E agora, cada vez mais, né, principalmente com a atualização aí da NR1, essa questão da prevenção, hoje em dia, é fundamental. Perfeito. E vocês já estavam na frente disso, já anos atrás, já se preocupando com isso. E um dado importante também na segurança do trabalhador e os seus familiares, Eliana, que, como todos nós sabemos, plano de saúde é muito caro. Né? Muito mesmo. O trabalhador que não tem patrocínio da empresa, um plano de saúde, é muito difícil, né? Apesar de todos os esforços
do SUS, SUS, né? O SUS ele é excelente, mas é muito aquém daquelas nossas grandes necessidades. Sim. Então, nós instituímos nas nossas negociações, na nossa convenção coletiva, que o valor máximo que a empresa pode cobrar do trabalhador é 2% do seu salário. Caramba, olha só que benefício conquista. Maravilhoso. Uau, na minha época que eu já fui gerente, diretora de RH, nossa, era sonho de consumo ter um plano de saúde dessa forma. E 2% é só mesmo para não qualificar como salário indireto, né? Tá certo. Então, assim, e é para ele, o trabalhador, e os seus familiares, os seus dependentes diretos. Então é muito importante. Poxa, parabéns, hein? Parabéns mesmo, porque é uma necessidade muito urgente hoje. Como você falou, o SUS ele é maravilhoso, ele tem uma concepção muito bacana, mas infelizmente ele não consegue atender todo mundo. A demanda é muito grande. Muito grande. Nossa. E o sindicato também tem uma ação muito forte junto às empresas, a cobrança, né? Sim. E isso faz com que os RHs de todas as empresas tenham uma relação muito próxima com o sindicato. Então, sempre que há uma demanda, a empresa consulta o sindicato através do seu RH. Quero fazer aqui, aproveitar a oportunidade e fazer um elogio a todos os RHs de todas as empresas do mercado financeiro, né? Porque elas têm uma parceria muito grande com o sindicato. E surgindo os problemas, o sindicato atua comitantemente com o RH das empresas. Então, é uma parceria muito importante para a proteção do trabalhador. Geraldo, eu venho assim, de uma longa experiência aí dentro da área de RH e eu tenho sendo muito sincera, nunca tive um sindicato assim que desse esse apoio todo, né? Um sindicato dos empregados. Muito pelo contrário, a gente sempre tinha muitos embates e terminava que quem saía perdendo eram os próprios empregados. Sim. Né? Então, essa visão diferenciada sua é muito bacana. Eu quero aproveitar também e dizer que esse é um trabalho quase que invisível para o trabalhador, que o trabalhador só enxerga os benefícios de a quanto o sindicato conquistou de aumento do meu salário, qual vai ser o valor do meu ticket. Ele só são os dois itens que ele mais se preocupa. Então, um trabalho de proteção a ele só sente quando é com ele próprio. Né? Quando ele passa por aquilo. Exatamente. Né? Então, num todo, na categoria um todo, é quase que um trabalho invisível. E nós temos um outro trabalho também, Eliana, que é muito importante, que é na cobrança das empresas da saúde mental, ocupacional, na ergonometria. Então, nós já vimos, quando surgiu a NR1, o sindicato, o RH das empresas do mercado de capitais do Rio de Janeiro já estavam quase que adequadas na sua totalidade com aquelas normas, mesmo que não fosse ainda dentro das exigências legais. Não tivesse essa obrigação, né? Exatamente, mas a atuação do sindicato levou as empresas a tomarem esse caminho antes. Caramba, muito legal. E, Geraldo, como é que surgiu o programa Previne Mais e essa parceria aí com o IBENF? A parceria do IBENF com o SENC-RJ já tem mais de 10 anos, vem longa. Essa parceria surgiu na necessidade de readequar os profissionais quando da sua demissão. Então, esses profissionais estavam no limbo no mercado de trabalho. Então, vou fazer o quê? Vou para Uber, vou para entregador, profissional capacitado. Capacitado com anos de trabalho. E os cursos de requalificação, de botar novamente você no mercado de trabalho são muito caros. Sim. E aí surgiu essa parceria do IBENF com o SENC-RJ. Isso deu frutos maravilhosos. E eu quero também deixar aqui, Liana, o reconhecimento ao sindicato patronal, que isso também foi fruto de uma negociação, de entendimento do sindicato laboral, representado por mim, e o sindicato patronal, representado à época pelo Dr. Mário Celso, e hoje que é presidido pelo Dr. Ricardo Pinto Nogueira, que continuou com esse projeto e tem certeza que será por muitos longos anos ainda para frente esse projeto. Não, e é um diferencial muito grande, porque quando a pessoa sai, né, ele é demitido, tem aquela questão assim do choque, né, e muitas das vezes
Se você tem muitos anos de empresa, parece que você perdeu um ente querido. Sim. Às vezes você está trabalhando 10 anos, 15 anos, do dia para a noite, caramba, eu não tenho mais o que fazer. E essa parceria, esse direcionamento é humano, é uma forma de eu atualizar aquele profissional, o que o mercado está pedindo, para entender essa empregabilidade dele junto ao mercado. Isso é muito fundamental. É uma parte de uma demissão humanizada, né, que a gente conversa muito hoje em dia. Mesmo sabendo que o nosso turnover no mercado ele é muito pequeno, mas é sazonal também, né? Tem períodos que há uma demanda muito grande, demissões muito grandes. E um fato importante também que surgiu dessa parceria com o IBENF é que muitas pessoas, muitos estudantes de economia, né, de engenharia, querendo entrar no mercado de capitais para trabalhar, procuraram o IBENF, procuraram o sindicato. Então, nós estamos formando também novos profissionais para o nosso setor econômico. Caramba, que bacana! Além de requalificar os nossos antigos profissionais. Ainda estão proporcionando isso para os novos. Né? Para os novos. Agora, Geraldo, me conta um pouquinho como é que surgiu o programa Previne Mais. Né, o Previne Mais que a gente está agora em voga aí com a atualização da NR1, todo mundo meio que desesperado, né, aquele alvoroço, vai botar em ação, cheio de novas regras. Né? Na realidade, a NR1 ela já é muito antiga, ela já existia, só não tinha essa obrigatoriedade mesmo com os riscos psicossociais. Isso muito em virtude até da própria... Eu acredito que vem até da própria pandemia, né? Eu acho que isso fortaleceu muito e hoje em dia nós temos um número muito grande de profissionais afastados, né, por problema de saúde mental. É verdade. Inclusive, a procura dos trabalhadores ao SENC-RJ, né, procurando proteção em relação a esses eventos que você levantou, aumentaram muitos. Eu acredito. Muitos. E isso chegou aos ouvidos do patronal, da diretoria do sindicato patronal. Certo. E nas nossas negociações anuais da convenção coletiva, tanto o sindicato laboral quanto o sindicato patronal, nós levantamos essa questão. E, mais uma vez, a parceria funcionou. O sindicato patronal preocupado com a segurança jurídica das empresas, o SENC-RJ preocupado com a saúde mental dos seus representados, uniram-se, procuraram o IBENF, e o IBENF criou esta apostila, onde ele levanta os pontos... um olhar preventivo. Um olhar preventivo. Você pode ver que aqui está os dois sindicatos, né? O sindicato laboral e o sindicato dos empresários, né? O sindicato patronal. Então, esse entendimento de que as empresas têm que estarem protegidas judicialmente, que é o olhar do sindicato patronal, e o olhar do sindicato do SENC-RJ, do laboral, formou essa parceria com o IBENF. Caramba, né? Que bacana, muito bom. O Previne Mais realmente, ele é muito importante. E por que o SENC-RJ decidiu chancelar especificamente a certificação Previne Mais? Né? O que ela traz de diferente para os trabalhadores do mercado de capitais? Como eu te falei dessa apostila, né, ela traz aqui diversas informações. Mas o SENC-RJ teve um olhar muito apurado junto ao IBENF, né? Porque o IBENF passou a confiança dos profissionais que atuam no IBENF. São profissionais de excelência. São profissionais que são gestores de crises. São profissionais que fazem assessorias para vários setores da economia brasileira e internacionais. Então, essa certeza de que o IBENF ia entregar um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, foi apresentado ao SENC-RJ e apresentado ao sindicato patronal. As duas entidades analisaram o projeto e viram que o IBENF era a instituição capaz de trazer tranquilidade jurídica para as empresas e tranquilidade para a saúde mental dos trabalhadores. E aí foi assim que surgiu
a certificação de boas práticas para aquelas empresas às quais o IBENF presta assessoria na questão da NR1. Nossa, mas foi a excelência dos profissionais que atuam no IBENF. Perfeito. A confiança, né? A confiança. A confiança do IBENF para poder ajudar. Então, a certificação, ela vem para dar uma chancela para as empresas. Sim. Então, eu, como empresa, eu contrato a certificação para os meus colaboradores e eles vão entender o que aconteceu, o que tem de mais importante, quais são os meus deveres, os meus direitos, e ainda mais com a chancela dos dois sindicatos, que isso é uma coisa muito rara hoje em dia. Né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que enaltecer muito isso, porque isso é uma dificuldade que a gente vê hoje em dia. Normalmente os dois sindicatos, eles brigam, não, aqui eles vão e se unem e ainda fazem um projeto para poder ajudar as empresas. Eu vejo que é muito bacana essa proposta. Vocês estão de parabéns mesmo com essa união, com essa preocupação em ajudar os RHs, em ajudar as empresas que estão em busca mesmo de se capacitar mesmo, se atualizar com relação às alterações aí da NR1, porque é muita coisa. É muita coisa. É muito detalhe, eu tenho estudado muito, muito mesmo, e percebo que, na realidade, é uma reestruturação muito grande na empresa como um todo. Perfeito. E vejo que o Previne Mais ele vem trazendo toda essa orientação, toda essa análise, todo esse diagnóstico, porque como sindicato, eu não estou preocupado em fechar um mega projeto, estou preocupado com que as empresas estejam realmente conforme quando aparecer um auditor, um fiscal, para poder fazer uma auditoria. E tendo a ajuda de vocês, fica muito melhor. É aí que entra os certificados de boas práticas, quando o sindicato emite esse certificado. Certo. Por quê? Numa fiscalização do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, a empresa tem que apresentar uma série de documentos. Sim. E eu acredito que quando ela apresentar que essa instituição financeira está certificada pelo sindicato laboral, que faz as boas práticas na relação da saúde do trabalhador, é muito importante. E também... Isso vale ouro, hein? Não, e na verdade também é o seguinte, o SENC-RJ, ele não só certifica a empresa, ele certifica o trabalho do IBENF, porque ele acompanha... Sim. em loco o trabalho do IBENF junto à empresa. Então, esse certificado não é um mero papel assinado pelo presidente do SENC-RJ. Há uma fiscalização do SENC-RJ na evolução e na tranquilidade do trabalho junto àquela empresa que o IBENF está prestando a sua assessoria. Então, é toda uma tranquilidade, porque eu tenho uma responsabilidade diante do sindicato patronal, que assinou comigo esse convênio junto ao IBENF. Sim. Então, eu sou fiscalizador de todo o setor do mercado de capitais, das boas práticas feitas pelo IBENF, pelo trabalho do IBENF. Então, eu certifico as empresas que elas estão garantidas pelo trabalho do IBENF. Caramba, muito bacana. Olha, hoje em dia, vou falar para vocês aí que estão assistindo a gente. Isso é uma coisa muito rara hoje em dia. Você ter uma chancela de um sindicato que está validando aquilo ali, que está trazendo a melhoria, que está preocupado realmente com a qualidade, com o bem-estar do trabalhador. Olha, Geraldo, parabéns aí pela parceria com o IBENF, por esse programa aí, o Previne Mais, que ele tem realmente muitas capacitações, ele está muito completo, traz uma tranquilidade muito grande para a empresa. E ele permite também com que você possa trazer também alguns programas recorrentes, igual você citou lá no início, que todo mês de setembro é feito um trabalho dentro das empresas, e esse trabalho ele pode até entrar no Previne Mais também, se a empresa fechar. E fazer de uma forma mais constante, uma forma mais... e não contínua, exatamente. Muito bom. Olha, foi maravilhoso te conhecer. Muito obrigado. Geraldo, tem alguma mensagem final que você queira deixar aí para os nossos telespectadores aí que estão assistindo a gente, para a gente falar um pouquinho mais, fechar um pouquinho mais sobre essa certificação aí do Previne Mais? Tá.
Eu quero me dirigir aos trabalhadores, aos profissionais do mercado de capitais do Rio de Janeiro, que valorize a instituição sindical. Como eu disse antes, o sindicato tem muito trabalho que é invisível, né, no dia a dia do trabalhador. Mas de segunda a sexta, o sindicato está atuando praticamente 24 horas por dia, porque nós temos um celular, né, um WhatsApp, que ele fica ligado sempre. E nós temos como boas práticas não deixar o trabalhador sem respostas nas próximas 24 horas da sua pergunta, do seu questionamento. Então, num prazo de 24 horas máximo, né, ele vai ter retorno do seu questionamento. Então, valorizar o sindicato, sindicalizar, ser um contribuinte para que nós possamos prestar esse serviço de qualidade. E eu volto aqui também, Eliana, falando da proteção ao trabalhador. Quando eu disse que as empresas fornecem um excelente plano de saúde aos seus profissionais e aos seus dependentes diretos, né, ao custo de 2%, somente 2% do seu salário, mas e aqueles dependentes que não são diretos seus, não, né? São elegíveis, não são elegíveis juridicamente, né? Então, como fica esse parente próximo a você? Vai buscar o SUS? Não, o SENC-RJ tem uma rede de clínicas, tem um convênio com rede de clínicas, onde nossos sindicalizados podem colocar 4 dependentes. Nossa! Independente do grau de parentesco, né? Pode ser qualquer pessoa que ele seja ligado ao profissional do mercado de capitais sindicalizado. Caramba, não, isso eu não conheço isso no mercado, não. Isso é uma novidade muito bacana. Tem dezenas de exames, isso tudo gratuito. Quando a gente fala em saúde, a gente pensa, eu tô com dor de cabeça, tô sentindo uma palpitação no peito, eu vou ver. Mas você se cuidando bem, tendo um bom tratamento, isso previne muita coisa. Muita coisa. Então, você tem como, você faz uma prevenção e não você vai depois. Então, isso é fundamental. Esse é o previne mais. É verdade, é o previne mais. Bem adequado, né, projeto. Bem adequado, muito adequado. Entendo, assim, que o previne mais, ele está chegando no momento crucial, um momento em que as empresas realmente estão muito preocupadas e com toda razão. Sim. E que também é um momento que está obrigando com que as empresas elas olhem para os seus colaboradores de uma forma diferente. Não é só eu oferecer um programa de qualidade de vida, eu oferecer, um shiatsu, Não, hoje em dia eu tenho que entender por que eu estou oferecendo aquele shiatsu, por que eu estou oferecendo, de repente, uma ajuda psicológica. Perfeito. E o que é que causa isso? Porque não adianta eu só tratar o problema. Qual é a causa disso? Então, eu entendo que o Previne Mais está aqui também para a gente poder diagnosticar essa causa para que eu não tenha esse problema aqui na frente. Né? Porque o Brasil hoje ele é o segundo no mundo já em afastamentos, né? Por problema de ansiedade, por problema de burnout. Então, assim, é uma demanda que vem crescendo muito e o nosso INSS não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, muito disso vem e vejo assim, parabenizar os 2 sindicatos por essa ação, por ter se juntado e entendido realmente esse momento tão crucial e já oferecer uma solução certificada, uma solução que traz um trabalho, um olhar 360 ali para a empresa como um todo. 360. Parabéns, Geraldo, pela atuação, parabéns aí pelo programa, parceria com o IBENF. Quer deixar algum recado aí ou podemos finalizar por aqui? Olha, é sempre bom, né, deixar um recado positivo, né? Como eu disse antes, convocar os trabalhadores a participarem do sindicato. Nós temos várias atividades. Procura o sindicato, né? Se eu for enumerar aqui as atividades do sindicato, eu vou tomar horas e horas de podcast. Então procure, acesse as mídias do sindicato. Nós temos profissionais excelentes trabalhando na mídia, divulgando todo dia tem uma novidade. Né? Então eu gostaria de ver milhares de seguidores no sindicato. Nós somos 8 mil trabalhadores no Rio de Janeiro, temos 800 seguidores. Eu quero ver pelo menos 5 mil seguidores lá a partir desse poderoso podcast aqui do IBEF. Então, faça esse desafio a você, trabalhador do mercado de capitais. Siga o SENC-RJ.
Isso aí, Geraldo, foi um prazer enorme. E escuta o que o Geraldo está falando, hein? Isso é uma coisa muito rara no mercado e é exatamente o que ele falou. O trabalho do sindicato é um trabalho muitas das vezes silencioso, mas que quando chega lá na frente tem um resultado, a gente só vê aquilo ali. Mas a gente tem que dar condições e respaldo para que o sindicato possa lutar pelos nossos direitos. Olha, foi um prazer enorme ter você aqui. Até o próximo podcast. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Olá, pessoal. Eu sou Anderson Passos, diretor executivo do IBENF, Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro. Eu estou aqui com a Eliana Arruda, diretora de RH do nosso instituto. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês, fazer parte desse instituto que traz tantas soluções, tanta coisa bacana aí para o mercado. Estou trazendo essa minha experiência aí nesse projeto. Por que nós estamos aqui hoje, né, para todos que estão nos assistindo? É para trazer um assunto muito relevante, que é a NR1 e as suas demandas. Obviamente, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença da Eliana Arruda por estar aqui conosco. Prazer. Quero agradecer o Geraldo Soares, presidente do SENC-RJ, que esteve aqui no outro bloco conversando com a Eliana. O Dr. João Carlos, que é advogado tanto do Sindicato do Mercado de Capitais quanto da Ellen Lopes, escritório de advocacia, que trouxe o parecer técnico. Foi uma conversa muito bacana, hein? Não percam, hein? Assistam aí. Eles trouxeram o olhar deles, o Geraldo com relação ao trabalhador e o Dr. João Carlos com relação à parte da legislação. Isso. Né, que são temas extremamente relevantes. Mas, obviamente, essa conversa não se iniciou aqui. Ela começou ano passado, quando eu, Eliana e outros consultores retornamos para o Brasil de uma consultoria internacional do IBENF, justamente ligada à saúde, higiene e segurança, sim, né? Que é chamado assim. Né? Sim. E essa experiência internacional foi uma experiência intercontinental, porque nós desenvolvemos consultoria no continente africano, com uma direção europeia, portuguesa, sim, com profissionais que foram treinados na Rússia, nessa área de segurança, e nós trazendo nossa expertise brasileira. Foi um desafio incrível, hein? Incrível. E voltamos com outro conhecimento, outro olhar. Um olhar bem diferenciado. E foi quando o IBENF começou a ser convocado por várias instituições para dar uma solução da NR1. Uma das instituições foi o mercado de capitais, né? Uhum. Na qualidade do sindicato, tanto patronal quanto laboral, uma dor das empresas e dos trabalhadores também. E aí nós chegamos até aqui. O IBENF, para quem não conhece, ele é o Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro, mas ele oferece serviços de consultoria, treinamentos, certificações para diversos segmentos. Não só mercado financeiro, mas diversas áreas, bancários, securitários, enfim, e diversos segmentos. É importante destacar que o IBENF, na condução dos seus projetos, ele tem, dentro dessa parte de recursos humanos, a diretoria da Eliana atuando. Por isso que ela está aqui conosco debatendo. É importante destacar isso, porque toda essa parte que nós vamos tratar sobre NR1 é com a nossa diretora Eliana Arruda. Pois é, olha, gente, que desafio maravilhoso. Mas é muito bom, é muito importante. Como eu comentei lá no início, eu venho aí de uma longa jornada dentro da área de RH. Eu entendo as dores do RH, eu entendo os principais desafios, então eu estou trazendo essa minha expertise para poder ajudar nos programas, nos projetos que a gente está desenvolvendo e principalmente agora nessa alteração da NR1. Eu tenho visto assim, que a NR1 está trazendo um burburinho muito grande, uma insegurança muito grande dentro das empresas e com essa experiência internacional que o Anderson comentou, por que não ter uma proposta? Por que não ajudar essas empresas a estruturar melhor isso, a poder ter mais confiança, ter mais tranquilidade e equilíbrio para passar por esse caminho, né? Por esses percalços que tem aí. E como eu já falei em outro vídeo, nós estamos aqui para ajudar o RH.
né? Porque às vezes a gente fala, caramba, lá vai o governo com mais uma coisa, lá vai uma alteração. Mas na realidade, RHs, isso é para vocês. Eu acredito que essa alteração que está vindo aí vai ajudar muito a gente a tirar aqueles programinhas que a gente tinha no congelador. Então a gente vai falar muito bem disso, vamos aprofundar, vamos trazer aí meio que um passo a passo aí para vocês de como fazer isso. Então é a certificação, né? É o Previne Mais que a gente está trazendo aí, com uma chancela muito grande, que eu nunca vi isso dentro dos meus mais de 30 anos de experiência aí dentro da área, com uma chancela de 2 sindicatos, o patronal e o dos empregados. Então, assim, gente, isso é uma coisa inédita, é uma coisa que vai trazer um peso muito grande, né? Nós não estamos com uma ideia de ser fiscalizador, censor, não, muito pelo contrário. Nós estamos desenvolvemos o Previne Mais com uma ideia de ajudar, de ser um parceiro ali do dia a dia, de ajudar a identificar os riscos, de mapear esses riscos, entender o que é mais urgente naquele momento. E uma coisa muito importante também, Anderson, que eu sempre falo para as empresas, às vezes a gente quer, porque é moda, não sei, fazer um programa de qualidade de vida, oferecer, sei lá, um shiatsu, oferecer uma ajuda psicológica, mas se você não tiver um porquê por trás, isso vira até um passivo trabalhista. O fiscal vai chegar e vai falar assim, Eliana, por que você está oferecendo um shiatsu? Significa o quê? Que a área ela tem risco, ela tem algum risco de estresse, e se você não tem essa resposta, fica muito complicado. Então, nós estamos aqui para ser um parceiro com a chancela dos 2 sindicatos que eu já comentei. Então, é muito importante, é um diferencial de mercado muito grande. Então, a gente está vindo com essa visão aí de ajudar, de ser esse parceiro. Perfeito. É importante destacar que a Eliana ela já deu um spoiler, já falou em certificação. Isso! Mas o Previne Mais ele é um programa muito mais amplo. Tá? O Previne Mais ele traz essa experiência internacional, traz a chancela dos sindicatos, né? Principalmente o Sindicato Laboral, que é uma instituição que fiscaliza se a questão psicossocial, a questão dos riscos. Então, ele tem esse olhar fiscalizador e chancela essa certificação. É a primeira certificação do Brasil. Sim, olha. No tema do NR1. Nós somos a primeira certificadora. Nossa, olha, fazendo história, hein, Anderson? Com certeza. Primeira de atendimento à NR1 e a primeira certificação com chancela de um sindicato laboral. Sim. Então, é importante destacar que no pilar de fiscalização que a gente envolve no Ministério do Trabalho, o sindicato ele é muito atuante, ele tem essa preocupação. E o Previne Mais ele é um programa. Ele é um programa que atua na prevenção dos riscos psicossociais e atua como uma ferramenta colaborando na atuação do RH. Obviamente que a gente já falou em certificação, tem o educacional, mas tem a parte da consultoria e assessoria, a parte do diagnóstico, né? É feito todo um diagnóstico gratuito para verificar como está a situação da empresa e aí sim apresentar as soluções, dentre delas a questão educacional. Qual é essa chancela? Sim. Eliana, um ponto importante, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Colaborasse sobre o que eu não falei do Previne Mais e também falasse um pouquinho da tua chancela, que você também tem uma chancela aí que te dá o respaldo fora do teu conhecimento. Sim. É uma chancela muito importante, uma certificação do MEC, que eu fiz toda uma capacitação para estar mais capacitada ainda, né, de ser realmente uma especialista nesse tema. Bom, o Previne Mais, ele vem para trazer uma visão, vamos trazer assim, holística, né, para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo dentro da empresa, para que a gente possa justificar, porque às vezes a gente não quer só cumprir, né, igual a gente fala, cumprir tabela, preencher formulário, não. O Previne Mais, ele vem primeiro, fazendo todo esse diagnóstico, como o Anderson falou, é um diagnóstico sem custo. Esse diagnóstico não é um trabalho final. Na realidade, como o próprio nome fala, o diagnóstico é para a gente entender como é que está a situação da empresa, como é que ele está atendendo às novas normas, né, a atualização da NR1. E como eu sempre falo, a NR1 ela trouxe a reboque outras NRs também. Então, a gente faz toda uma análise da empresa com relação ao cumprimento dessas
dessas exigências e fazemos um parecer. Olha, empresa, você precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. E nós também oferecemos esse trabalho para que ela possa implementar isso. Pode ser através de um projeto, pode ser através de um trabalho educacional, de um trabalho de liderança. Então, dependendo do resultado que a gente tem. Então, assim, hoje não é um projeto que a gente sempre fala de prateleira, que eu chego ali, pego aquele projeto e vou implementar na empresa. Não. Nós vamos entender realmente o que é importante para você nesse momento. Vamos trazer todo esse direcionamento, trazendo essa visão também dos especialistas, entendendo realmente o que é importante para que você possa implementar nesse momento, para que você possa se resguardar o máximo possível. Quando a gente fala isso, a gente pensa assim, caramba, seria muito bom se a gente conseguisse resolver 100%, né, Anderson, de consumo. Mas não, a gente tem um passo de cada vez. Cada empresa tem uma estrutura, cada empresa tem um orçamento e nós vamos entender isso e ajudar vocês, né, a assessorar para que vocês possam cada vez mais mitigar esses riscos, né, trazer uma coisinha de cada vez, um passo de cada vez, trazendo esse plano de ação. Eu até falo que é meio que um caminho das pedras, porque as pessoas estão perdidas. Eu frequento vários grupos, Anderson, de RH. Nossa, mas só se fala na implementação do risco, que eu vou ser autuada, isso aí. Eu falo, gente, calma, respira, vamos entender realmente até que ponto eu preciso ficar nesse desespero e como é que eu vou vender isso para a alta direção. E isso também é um produto nosso, nós vamos ajudar vocês como RH a vender isso para a alta direção, porque são eles que vão dar o dinheiro, né? Para que você possa fazer as implementações, pelo menos o mínimo possível e ir planejando ao longo do tempo. Por coincidência, eu também iniciei na área de recursos humanos do mercado financeiro, né? Então, nós sabemos a dificuldade, né? Sim. E é importante destacar que, na minha concepção, eu queria que você falasse um pouquinho disso, tá? É um programa que vai além. Ele colabora na adequação da cultura da empresa para essas novas demandas, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Isso, porque quando a gente faz esse diagnóstico, como a gente entende, a gente vai naqueles pontos que são mais críticos. E com certeza a gente vai pegar a cultura da empresa, a gente vai pegar a forma como a empresa ela age, com a forma como ela atua no dia a dia. E essa alteração da NR1, sendo muito sincera com vocês, eu vejo que ela é uma mudança muito grande na empresa. Uma mudança até estrutural. E isso vai refletindo dentro dessa cultura, a forma como o líder ele trata os seus liderados, a forma como os processos são definidos. Então, assim, é uma visão muito grande e nós temos total capacidade de ajudar as empresas a implementar um programa de desenvolvimento de líder, um programa para que eu possa orientar também até meu próprio colaborador. Ele tem que entender quais são os direitos, quais são os deveres dele. Eu tenho como implementar também algum programa de qualidade de vida, desde que tenha um resultado, desde que tenha um propósito, e não só implementar por implementar. Então, a questão da cultura organizacional, ela é fundamental. E aí, nós como RH, como empresas, como líderes de qualquer empresa, nós temos um papel fundamental nesse sentido para que a gente possa realmente atingir. E assim, eu sempre gosto de falar, claro que tem a questão da atuação, tem a questão da imagem reputacional da empresa, tem muitas coisas, mas vamos também pensar no nosso colaborador, na qualidade de vida. A gente sabe que as empresas elas são compostas de pessoas e se as pessoas elas estão sendo reconhecidas, com certeza a produtividade delas é muito maior. Então é muito nesse sentido de dar esse caminho aí para as empresas. Perfeito. E falando um pouquinho da questão da certificação, voltando no assunto, o Previne Mais tem a sua certificação que é voltada para todos os trabalhadores. Isso. Ela atua na prevenção e tem o curso, o treinamento voltado para o gestor de RH. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que você entende que isso deve ser parte integrante do PGR, obrigatório, vamos dizer assim, Com certeza. Por quê? O que eu entendo? Eu até já ouvi falar, mas eu até falei, hoje em dia, a liderança é um fator de risco também. Né? Se a gente for parar para pensar, e é verdade. Muitas das vezes a gente fala, não, o fulano ele é assim mesmo, é o jeito dele. Mas isso não vai durar muito tempo, não.
Porque o próprio líder, ele tem que entender a forma como ele vai conversar com o colaborador, a forma como ele vai fazer a cobrança dele e até a forma que às vezes para ele nem está tendo noção, ele está até excluindo aquela pessoa ali. Então a NR1 ela vem trazendo isso tudo, por isso que eu falo que é uma mudança estrutural muito grande. E você, líder, que está assistindo aqui esse podcast, é muito importante que você se capacite também. Tenho visto também, Anderson, muitos líderes já morrendo de medo. Eu não sei mais como é que eu vou falar com o meu colaborador. Ele pode estar entendendo como um assédio, ele pode estar entendendo. Então, assim, nesse curso que nós gravamos, nós explicamos o passo a passo, como o que é assédio, o que não é, a forma correta. É quase como se fosse uma mentoria aí de liderança, né? Explicando como, porque nem sempre quando eu sou promovido para um cargo de líder, eu tenho essa capacitação. Então, às vezes, eu continuo trabalhando como se eu fosse um especialista, como se eu fosse um técnico, tendo a função, né, de liderança. Então, é muito importante que a gente realmente reforce isso e te dê mais bagagem para que vocês possam trabalhar de uma forma mais tranquila. E a certificação, ela vem para atender também, né, as alterações da NR na questão da comunicação. Então, não é só a empresa que é obrigada a adequar. É claro que a empresa ela tem as obrigações dela, mas nós, como colaboradores, nós também temos nossos deveres e nossas obrigações. Então, assim, não adianta também a empresa ela oferecer a melhor cadeira ergonômica para você se você senta com a perna cruzada, se você não utiliza o EPI, né? O EPI, o Equipamento de Proteção Individual, que a empresa oferece. Então, nessa certificação, a gente passa por várias coisas, né? As obrigações das empresas, os deveres dos colaboradores e mostrando justamente o que é importante não fazer. Eu entendo que isso é muito bacana, porque às vezes a gente está naquele afã de querer cumprir as exigências, a gente esquece daquela ponta que está ali. Então, se eu não explico para aquela pessoa ali o que é que ele tem que fazer, quais são os deveres e as obrigações dele, e os direitos dele também, ele vai ficar perdido. Então, foi nesse sentido que nós entendemos que essa certificação apresentando o que está acontecendo e mostrando o dia a dia, né? Do que é bom fazer, o que não é, o que é um assédio, o que é não assédio, a questão ergonômica que a gente vem trazendo. Então, ela está bem completa também, com um discurso muito, muito fácil, né? Nada de termos complicados, nada disso. Eu principalmente sou muito pé no chão, eu sou muito realista, então eu gosto de trazer tudo com muita explicação ali para que todo mundo possa entender, todos os públicos. Importante destacar que a empresa que adere ao programa, ela ganha um selo de conformidade com o Previne Mais, que aí vem a chancela do fiscalizador, né, que é o Sindicato Laboral, e que traz toda a expertise internacional que nós temos, né? É importante ressaltar que a NR1 ela é uma lei brasileira, obviamente, mas ela vem com uma preocupação de uma demanda internacional. A gestão do clima psicossocial é uma dor no mundo todo, em qualquer empresa, em qualquer organização. Nós temos participado de fóruns de debate internacional, e aí, só conceituando aqui, o IBENF ele faz parte do NURI, que é o Núcleo de Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós participamos da COP30, do G20, de alguns outros eventos internacionais, e os debates ligados à gestão de pessoas sempre vão para esse lado. Não é só aqui no Brasil. Então, quando a gente traz essa metodologia, não é só para atender uma legislação brasileira, não é só para ter um atendimento de conformidade. Além disso, é uma preocupação mundial e nós trazemos as expertises que funcionam lá fora, são cases de sucessos reais, e aqui a gente consegue implementar isso. Importante também aí falar sobre uma questão que eu queria que você complementasse aqui, Eliana. Por que você acredita que o Previne Mais ele pode ser uma ferramenta contínua para a empresa? Não é só agora entrar e passar, não. Como o Previne Mais pode ser uma ferramenta contínua e por quê? Que ele é a solução dessa demanda
lembrando sempre, nós estamos aqui observando que diversas empresas estão achando que a sua solução já está resolvida com a empresa que faz a gestão do PCM-SO, que faz o Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo, e que realmente acreditam que quando tiver uma fiscalização, o agente que estiver lá atuando pelo Ministério do Trabalho vai entender que aquilo ali realmente está em conformidade. Fala um pouquinho sobre isso, Eliana. Caramba, Anderson, você trouxe um assunto importantíssimo. Eu vejo a maioria das empresas que já, como você falou, já fizeram, já fiz o meu levantamento, já fiz o meu mapeamento de risco e estou com isso aqui e acho que estou tudo bem, né? Guardo na gaveta e tem. Na realidade, vocês estão trazendo estão dando ouro para o bandido. Se chega uma fiscalização ali e você apresenta aquilo achando que você tá tudo certo, muito pelo contrário, você está dando base para que você possa ser auditado de verdade. Então, assim, o Previne Mais, ele vai além disso. Não adianta só eu fazer esse mapeamento, eu entender o que é que eu vou fazer com aquilo ali, que programas que eu posso implementar. Então, a gente, através do Previne Mais, faz essa visão, tem essa leitura ampliada do que a empresa está oferecendo hoje e, a partir daí, a gente propõe soluções continuadas, porque não adianta também eu fazer uma coisa pontual. Não é só igual a gente antigamente fazia só uma CIPAT, que era uma vez por ano, eu reunia todo mundo, falava de vários temas. Isso não dá mais. Não, as empresas não podem mais fazer isso. Então, eu tenho que entender o que é mais urgente aqui naquele momento, eu tenho que entender o que eu posso fazer. Eu posso fazer uma palestra uma vez por mês? Como é que eu vou oferecer? Ou então eu posso fazer um trabalho de desenvolvimento de líderes para que eu possa dar uma capacitação melhor? Então, assim, nós vamos trazer esse olhar. Para quê? Para que não fique aquela coisa estanque, porque também o próprio fiscal ele não vai querer isso, ele vai querer saber o que você está fazendo. E não existe aquela fórmula mágica, né, que a gente estala o dedo, pá, tudo se resolve, não tenho mais risco nenhum. Não existe, né? A gente sabe que isso não existe. Mesmo você usando um equipamento de proteção, você sabe que você está minimizando aquele risco. Aquele risco ele continua acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente trabalha nessa prevenção, nessa mitigação de risco. É claro que 100% eu acho que é impossível, mas a gente chega muito próximo disso. Então, assim, eu vejo que esse trabalho continuado é uma tranquilidade para a empresa ela vai estar toda, como é que eu vou dizer? Ela vai ter todas as evidências, né? Acho que a palavra certa é essa. Todas as evidências que eu estou trabalhando em cima daquilo ali, em cima daquele trabalho, em cima daquele risco. E também, como eu falei, a gente tem vários orçamentos, né? O orçamento do RH, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, sempre era muito chorado. Então, a gente tem como entender o que é que eu vou fazer nesse momento. Esse momento é mais importante é o quê? Oferecer uma ajuda psicológica para determinados setores. Não preciso ser para a empresa inteira. Eu posso oferecer para um setor. Então, a gente vai entender também o que tem de custo envolvido ali, para que você possa ter um resultado maior, ampliado, sem ter um custo maior. De repente, contratar uma grande empresa para poder fazer, chega aquele mega projeto, caramba, sonho de todo RH, a gente ter, sei lá, um programa altamente... Mas será que eu preciso realmente disso? Será que é isso que vai trazer essa tranquilidade, trazer essa conformidade com essas alterações da NR1? Então, assim, eu entendo que o Previne Mais, ele vem com esse olhar diferenciado, ele vem com essa expertise aí de muitos anos, tem vários especialistas, tem eu, tem o Anderson, tem outras pessoas que trabalham aqui, outros grandes especialistas que trabalham para trazer essa tranquilidade. E um alerta muito grande, não ache que só fazendo um mapeamento de risco psicossocial você está inconforme. Muito pelo contrário, como eu já falei, você está até correndo, né, dando todo o trabalho pronto ali para o fiscal. E eu entendo também, Anderson, não sei, a minha concepção, tá? Nesse primeiro momento, eu acredito que a fiscalização ela venha muito numa visão mais de educacional, de orientação, mas isso, gente, não vai durar para sempre. Isso também é minha concepção, tá? Não sei se isso é realidade ou não, porque a fiscalização está acontecendo há muito pouco tempo.
né? Tem praticamente um mês, né? Sim. Praticamente um mês que ela entrou em vigor. Então, assim, eu tenho assistido muito também, muitas palestras, principalmente de juízes do trabalho, e eles estão trazendo essa visão do educacional, mas isso tem um tempo para você poder se adequar. Então, vamos lá, vamos entender isso para que vocês possam realmente ter uma solução eficaz. E como eu falei, não é uma solução de uma ação só. Né? Isso não existe. É importante destacar que o IBENF ele faz parte da Estratégia Nacional de Educação. Dentro desses fóruns de debate, e conversando com profissionais dessa área do direito do trabalho, fica claro para todos nós que a concepção dos próprios auditores é que quando você faz o treinamento fora, a visão é outra. Contratou uma empresa especializada, uma empresa que é expert naquele assunto, que vai ministrar um treinamento. A visão é completamente diferenciada. E a gente sabe que até no resultado do treinamento, o trabalhador ele vai ter um outro olhar e vai ter uma dedicação diferenciada. E aí, para o profissional que está nos assistindo, você que é gestor de RH, você que é diretor, que é empresário, que tem essa preocupação com a NR1, e você que é profissional que quer ingressar na área de recursos humanos. O IBENF é um parceiro estratégico, ele atua na consultoria e nos treinamentos, em diversos segmentos. A Eliana cuida da parte de recursos humanos, mas nós temos diretores de outros departamentos, gestão, finanças, contabilidade, governança, gestão, enfim. Cada departamento tem o seu diretor, que tem a sua equipe, e que vai levantar as necessidades de treinamentos na sua empresa e vai colaborar com uma grande quantidade de ferramentas aí para que você possa ter o sucesso e aí a sustentabilidade do seu negócio. E para o empresário que deseja agora entrar em contato conosco, tem aqui o nosso contato via WhatsApp, tem o nosso site aqui também. Fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe para que possamos colaborar. Com certeza. Trazer um pouquinho dessa nossa experiência, trazer o programa Previne Mais para solucionar todas essas demandas. Bom, pessoal, obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Terminamos essa jornada. É só o início, que o IBENF está aqui para solucionar todas as demandas e ser um grande parceiro de vocês. Eu passo a palavra para a Eliana Arruda para que possa fazer o nosso encerramento. Bom, Anderson, em primeiro lugar, quero falar que é um prazer enorme estar aqui, fazer parte desse projeto e falar para você, empresário, RH, empreendedor, que essas alterações da NR1 não é o fim do mundo, não precisa ficar desesperado, existe solução. Né? A gente precisa só saber o caminho que deve ser trilhado. Entre em contato com a gente, nos acompanhe. Até a próxima, pessoal.